Mais um vídeo diferenciado aqui no canal, ó. Dessa vez, todos os líderes do Front of Armament, meu parceiro. Tendo começado lá em Cruz ainda na terceira geração, durante um tempo a gente teve a impressão deles serem só um grupo que antagonizou a Suzuran por um momento. Mas conforme o universo foi se expandindo, a gente pôde ver que ele era algo muito maior do que aparentava. E que tem muita história pra contar. E bem, por serem poucos líderes em relação às outras escolas, eu vou tentar dar mais informações sobre cada um para dar um pouco mais de densidade ao vídeo, ó. Mas aí, vou falar uma vez só. Não é todo mundo que tá assistindo, eu diria até que a maioria, que, bem, leu tudo. Então confio no pessoal aqui que já leu a não dar spoiler pesado nos comentários, já é? Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. E quando chegar a hora e o dedo coçar pra comentar que eu emiti alguma informação importante, pensa na experiência do próximo e seja legal com quem tá interessado na história e não sabe sobre ela, beleza? Então, vamos parar de enrolação e partir pro que realmente importa. Vamos nessa! Suzuki Keizo! O cara que deu o pontapé inicial de tudo que conhecemos e que vamos ver aqui no vídeo. Se não fosse por Keizo, esse vídeo sequer estaria sendo feito, então agradece a ele aí. Enfim, justamente contra os três membros, Hasegawa Sadamasa, Kadota Yoichi, também conhecido como Monta, e Oshima Eizo, seu rival durante o ensino fundamental. Keizo inicialmente ofereceu a liderança a Eizo, que mesmo dando um discurso motivacional aos três, os incentivando a incitar um conflito com uma das maiores gangues da cidade para mostrar a todos que eles realmente estavam dispostos a iniciar seu próprio movimento. Afinal, quem não entrasse para uma das principais gangues era totalmente massacrado. E os quatro, após de fato declararem guerra à gangue Hyakki, apanhavam dia após dia. Derramaram sangue juntos, choraram juntos e reuniram mais amigos que também tinham essa chama de se rebelar contra um opressivo sistema que esmagava qualquer aluno que não seguisse, né? Independentemente do seu esforço junto de seus companheiros, nenhuma das gangues da cidade reconhecia a existência do Armament. Mas num dia em específico tudo mudou. Enquanto eles aguardavam pelos seus oponentes como sempre no mesmo lugar, apenas um homem apareceu. O de fato líder da Hyakki veio ao encontro de Keizo e os demais, olhando nos olhos de cada um. E esse foi o momento onde o Armament nasceu. Suzuki Keizo é um espírito livre e sabemos que ele é lembrado até os dias atuais do Armament, com o único que acabou ficando da cidade sendo Hasegawa, que guardou emoldurado o papel que Keizo escreveu o nome do grupo para mostrar a Eizo. E sabemos que os outros membros até a 8ª geração viram esse quadro. Keizo tem como feito rivalizar de igual para igual contra o monstro Oshima Eizo, que sabemos que após terminar o ensino fundamental, não perdeu sequer uma luta, mas anteriormente é insinuado que Keizo pode ter derrotado ele no passado, quando eles ainda estavam no ginásio. Nós temos aqui no canal a história dele da primeira geração inteirinha. São só 4 capítulos, infelizmente, né? Mas é bem legal e eu recomendo bastante se você tem interesse em ver. No capítulo final, podemos ver a chama do Armament se alastrar, com o próximo personagem da lista aparecendo. Sugata Kazushi! Infelizmente, Sugata Kazushi é um dos líderes do Armament que menos temos histórias disponíveis, com ele aparecendo por alguns poucos quadros durante a história da primeira geração e também apenas alguns pouquinhos durante Cross Gaiden, mas especificamente no capítulo que nos dá contexto ao passado de Bando Hideto. Sugata era grande amigo do líder que vem logo em seguida na lista, mas um dos pouquíssimos fatos que sabemos sobre ele é que ele queria que Bando fosse o líder da terceira geração. Ele propôs um desafio. Se Bando o vencesse numa luta, seu posto estaria garantido. Porém, Sugata Kazushi infelizmente nos deixou após um acidente de trânsito. Um motorista bêbado cruzou a contramão e bateu na moto de Sugata, que morreu instantaneamente. Seu desejo de ver Bando seguindo seus passos infelizmente não veio a acontecer. E ao invés dele, outra pessoa, também influente dentro do Armament, tomou seu lugar. Kuno Hideomi. Como antigo vice-líder do Armament, Kuno Hideomi sempre usava uma máscara na presença de seu líder,
inclusive com ele sendo o principal motivo de Sugata ter entrado no Armament. Ele e seus irmãos tentaram roubar gasolina de um de seus membros e apanharam. E Sugata, em nome deles, foi sozinho até o ferro velho do Armament em busca de vingança. Era esse o amor que ele tinha por Hideomi e seus irmãos. Infelizmente, era tudo uma peça. Hideomi, enquanto Sugata era líder, trazia novos membros para o Armament sem sequer avisar ele, dando posições de liderança aos mesmos. Isso enfurecia Bandor. Eventualmente, seu irmão mais novo, Kuno Ryushin, entrou para o Armament, e ele e Bandor tinham uma relação de respeito mútuo. Mas mesmo com as merdas que Hideomi causava ao Armament, Ryushin ainda era seu irmão. Kuno Hideomi, mesmo doendo dizer isso, alçou o Armament a um patamar mais alto, multiplicando seus membros até cerca de 300, estabelecendo um sistema de liderança que consistia com seu irmão mais novo, Ryushin, como vice-líder, e 4 reis que eram líderes de pelotões de até 60 membros, com um deles sendo Bandor. Outros fatores sobre o Armament de Hideomi é que eles constantemente entravam em conflito com outros grupos, muitas vezes sem motivo. Além de que abriram mão das jaquetas de couro e a substituíram pelas tokofuku. Vou deixar como é que é aí na tela. São aquelas roupas que membros de gangues de motoqueiros japoneses usavam. Bem, é algo que podemos dizer que é mais econômico, porém ele sacrificou essa identidade visual que os armeiros tinham, ó. Em certo momento, houve uma fragmentação na liderança do Armament, com 2 de seus reis sendo derrotados, juntamente de Ryushin, que começou a comparecer cada vez menos às reuniões e se distanciou de certa maneira do Armament. Quando o conflito entre a Suzuran e o Front começou a se desenhar, Boya Harumichi, juntamente do trio Ebizuka e seus seguidores, acabaram por dar ao Armament uma resistência feroz. E no momento em que Boya derrotou os 13 guarda-costas de Hideomi, além de seu irmão mais novo, Ryushin, a liderança de Kuno Hideomi foi questionada por todos. E não apenas seu vice-líder, mas 2 de seus guarda-costas o deixaram, finalmente apagando essa mancha na história do Armament. Kuno Ryushin. Podemos dizer que Ryushin foi o líder mais importante do Armament, já que ele simplesmente poderia ter seguido em frente. Mas não, ele restaurou tudo que Keizo e Sugata construíram. As tradições, como as jaquetas de couro e também apenas membros de confiança, que mesmo poucos eram amigos dispostos a derramar sangue e lutar lado a lado de todos independentemente do que fosse. Diferente do que Hideomi criou, um grupo desunido que ruiu diante da primeira verdadeira ameaça. Ryushin inicialmente tinha apenas 2 membros ao seu lado, Ryota Kokubo e Mishima Bunta, 2 dos guarda-costas que questionaram as ações de Hideomi e decidiram retornar pelo seu irmão. Ryushin, por sua vez, talvez possa ser considerado o líder mais forte do Armament. Talvez junto com Keizo, quem sabe? Motivo? Ryushin, mesmo após sua formação, manteve uma rivalidade com Tatsuya Bito. Além de que nosso protagonista, Boya Harumichi, Ryushin por pouco não o derrotou, e o próprio Boya considerou que os dois estavam no mesmo nível. Eventualmente, mais membros, fiéis dessa vez, se uniram a Ryushin, com seu vice-líder sendo Murata Juzo, que vai ser mencionado ainda nessa lista. Além de Sameji Magichi, que podemos considerar o guardião do Armament, um título que é dado ao membro que possui força equiparada ao líder da mesma geração. Ryushin nos dias atuais é campeão japonês de boxe, e mais uma parte de sua história é contada em Worst Gaiden Mr. Zeton, onde ele está no momento crítico de sua carreira, sofrendo de deslocamento de retina. Mas independentemente disso, ele decide manter seu treinamento junto de um velho amigo. Vide que ele havia sido desafiado por um lutador americano. Essa luta foi coberta aqui no canal. Vou deixar no card se eu lembrar. Ryushin provavelmente protagonizou o momento mais lendário de toda a história de Cross. O dia onde a Suzuran de Harumichi, a Hosen dos irmãos Bito e a 4ª geração do Armament se uniram no mesmo lugar com um único propósito: auxiliar seus líderes no conflito contra um inimigo em comum. O ápice narrativo de Cross, eu diria. E espero um dia chegar lá com vocês, ah? Ryushin, mesmo tendo uma liderança relativamente curta, foi chave na história do Armament, inspirando todas as futuras gerações a serem bons líderes e homens de honra, inclusive confiando seu legado ao próximo membro da lista. Takeda Kosei.
Já tendo uma história expressiva desde o ginásio, Takeda Kosei começou sua jornada desafiando Murata Juzo, que na época era líder do ginásio Kajiya, perdendo mais de uma vez. Porém, com sua persistência e força de vontade, Juzo se sentiu coagido a convidar Takeda ao Armament. Devido ao seu ato de ferocidade contra Juzo, Takeda se tornou uma lenda entre os ginásios da cidade, e até falar seu nome era de certa forma um tabu. Quando Ryushin partiu, ele deixou Takeda Kosei com apenas 3 membros contando com ele, juntamente de Gemba Hisashi e Inada Genji. Eles 3 derrotaram cerca de 30 membros da Hyakki, ordenados para brutalizar o Armament, aproveitando a aposentadoria de Ryushin. Porém, os 3 não tiveram medo. Takeda e seus companheiros venceram todos eles, mostrando que a quinta geração não estava pra brincadeira. Outro fato de Takeda Kosei é que ele não falhou em se manter no mesmo patamar, formando a segunda leva do Big Four de Toarushi, anteriormente sendo Boya Harumichi, Tatsuya Bito, Ryushin e Bulldog, da Aliança Kurotaki, com sua geração consistindo do próprio Takeda, Zeton, Kinjo e Nakajima Shinsuke, que sucedeu o Bulldog. Um fato muito interessante que tenho certeza que vou fazer um vídeo futuramente é que Takeda Kosei carrega em sua memória o resultado da luta mais misteriosa da história de Cross. No momento que ele foi desafiado por Kinjo da Hosen, apenas uma pessoa viu, outro amigo de Joe, então apenas 3 pessoas possuem a resposta, mas isso é vídeo para outro dia. Takeda Kosei formou um armamento forte, trazendo diversos membros que teriam participação expressiva no futuro da série, porém, ele acabou por sair um pouco mais cedo que seus rivais do Big Four. Takeda teve complicações acerca de sua saúde, mais especificamente, um acidente vascular cerebral isquêmico, um AVCI. Por causa disso, ele teve que se mudar para Tóquio para fazer sua cirurgia, tendo que deixar o Armament de maneira urgente, sem sequer tendo tempo de nomear o próximo líder. Kawate Teisho. Com a partida repentina do seu anterior líder, inicialmente conturbada, a 6ª geração do Armament teve 2 opções para líder: Kiyohiro Yoshimi e Kawate Teisho. Isso foi resolvido da maneira mais óbvia. Uma luta entre os dois foi travada, com Teisho emergindo como vencedor. Ele era visto por todos os demais membros como um exemplo forte de como um homem deve agir, mantendo o equilíbrio em evitar e causar conflitos. Teisho foi responsável por mediar uma guerra que acabou por ocorrer devido a um mal-entendido premeditado por um grupo externo a outras 2 gangues da cidade. Os Black Market Tigers e a Hyakki lutaram entre si. E antes que batalhas ferozes com pessoas sendo mandadas ao hospital com ferimentos graves ou que alguns até morressem, Teisho surgiu para resolver as coisas, não precisando lutar contra ninguém para que tudo fosse resolvido. Outro fato de Teisho é que ele foi responsável por uma ruptura do equilíbrio entre os grupos da cidade, finalizando o pacto de não agressão formado há alguns anos por Ryushin. Isso por pura decisão de sua parte, mostrando que Teisho, mesmo sendo um líder que respeitava o equilíbrio, ele reconhecia que lutar era importante, e ele, nos 2 fatos anteriores, ensinou lições importantes para o próximo membro da lista. Teisho provou sua força ao rivalizar com o monstro Hanaki Guriko, que mesmo derrotando um total de 6 vezes, reconheceu a força do líder do Armament, inclusive cogitando que ele poderia um dia o derrotar. Infelizmente, Teisho e Guriko nunca tiveram um combate final para valer, e bem, boa parte deles aconteceu fora de tela. A influência que ele tinha sobre seus seguidores era forte, inclusive com a 6ª geração tendo um guardião, que admirava incondicionalmente Teisho. Takeshi Namba. A história dos dois é interessante. Namba, por sua vez, sempre se considerou um monstro devido à sua aparência. Não apenas por ser um brutamontes, ele descontava suas frustrações naqueles próximos a ele, inclusive em sua mãe. Ao saber disso, Teisho, que na época era seu vizinho, invadiu o quarto de Namba e socou ele no rosto enquanto gritava se ele não tinha vergonha de fazer sua própria mãe, que sempre foi gentil com Teisho, chorar. Após isso, Namba e Teisho formaram uma grande amizade, com o gigante da 6ª geração seguindo seu líder e sendo fiel a ele até o fim. Namba era o guardião da 6ª geração. Teisho liderou o Armament por relativamente pouco tempo. Isso deu aos fãs um gostinho de quero mais. Então ele recebeu um Gaiden, onde ele é o protagonista. Infelizmente não dá pra falar tanto dele, pois até só uma parte ele foi traduzido. Mas ele tem vários e vários volumes e tem seguido, se não me engano, desde 2021. E, pô, ele mereceu mesmo receber, se a tradução for avançando.
Quem sabe eu posso trazer aqui pro canal. A liderança de Teixeira se encerrou de uma maneira polêmica até hoje que causa debate entre os fãs da franquia. Imagino se isso vai ser melhor caracterizado no Gaiden que ele protagoniza. Inclusive, esse evento resultou no estranho desaparecimento do próximo personagem da lista por um tempo. Murata Shogo. Com a ida de Teisho, a sétima geração do Armament não nasceu por pura iniciativa de Murata Shogo, e sim de Takumi Fujishiro, onde podemos ver no capítulo 1 de Worst, que ele é convidado ao Armament. Mas durante boa parte do mangá ele recusa seus convites, mas, em certo ponto, ele decidiu que aquela era a hora. Tempos de conflito ferviam por toda a cidade, e o Armament atualmente estava em guerra contra outro grupo, as Corujas de Hades. Uma gangue numerosa que, assim como ocorreu durante a transição da quarta para a quinta geração, alguns remanescentes da sexta geração tiveram que ajudarem no momento em que a guerra esfriou. Shogo retornou e junto de Takumi Fujishiro e o último remanescente da sexta geração, Takeshi Namba, travaram uma batalha feroz contra os Black Market Tigers, extinguindo completamente essa gangue do mapa em um único momento. Murata Shogo provavelmente criou a geração mais forte da história do Armament. Diferente da terceira, que tinha suas estruturas fracas apesar de grandes números. A sétima, por sua vez, tinha um número de membros considerável. A mais numerosa das gerações, se pudermos dizer, das normais. Né? Com todas as lições que Teisho ensinou a Shogo, ele administrou o Armament como um líder nato. Inclusive mantendo por perto seus fiéis amigos, os quais confiavam incondicionalmente. Nara Akira, sendo um de seus maiores lutadores e que muitas vezes agia por si só. Kim Hyung-gun, um ótimo estrategista. Fora Takumi Fujishiro, seu vice-líder que basicamente acendeu a chama da sétima geração enquanto o Shogo estava desaparecido. Murata Shogo simplesmente é o GOAT do Armament. Apesar de não ser o mais forte, mas independentemente, ele levou o grupo a um outro patamar. E dessa vez do jeito certo. Shogo não só organizou tudo, mas como ele também formou alianças fortes. Sempre sendo incisivo quando pressionado e humilde quando necessário. Com o primeiro termo se provando quando ele entrou em guerra contra a Evil Moth of Dead, travando uma batalha intensa contra seu líder, Mai Kao Muneharu, os quais se tornaram irmãos de sangue, tá ligado? E sua humildade? Shogo se curvou perante Tsukishima Hana e Mitsumasa Tsukimoto, ao pedir o auxílio deles na guerra contra o Império Mandi, a gangue mais forte de todo o Japão. Shogo, mesmo sendo o líder nato que levou o Armament ao estrelato, encontrou a derrota pelo menos 2 vezes em sua jornada. Uma vez contra Kawate Teisho, e outra não convém falar sobre agora. A aposentadoria de Shogo foi pacífica, com ele indo encontrar seu irmão mais velho, Murata Juzo, em Osaka. Desconhecido. Pouco se sabe sobre a oitava geração do Armament e seus membros, inclusive seu líder até hoje não nos foi revelado. Isso aqui é assunto para um possível vídeo que posso fazer no futuro. Tem espaço pra gente teorizar, tá? E é interessante para pensar nisso. Eu mesmo tenho uma teoria própria que nunca compartilhei com fã nenhum do mangá. Ela pode ser meio absurda, mas não dá pra descartar. Todohara Goukin. Infelizmente, sabemos pouco sobre a nona geração do Armament também, mas ela é liderada por Todohara Goukin, também conhecido como Todokin. Foi convidado por Nara Akira durante a época da sétima geração. Eu acho as cicatrizes dele muito fodas, cara. Ele as conquistou no acidente onde ele estava dirigindo um carro que ele mesmo roubou, onde ele bateu de cara no vidro frontal. Todokin lutou bravamente no conflito contra a Evil Moth of Dead. E outro fator interessante sobre ele é que o mesmo se posicionou em 4º lugar na lista de Ipin, que é basicamente uma pira do autor de fazer um power scaling de outros personagens. Todokin ficou apenas atrás de Mikuniuki Odohosen, Tyron e Miyamoto Samon, vulgo Rocket, o rei da Suzuran em sua época. Todokin é o último líder do Armament que nos foi mostrado. E bem, caso haja alguma sequência para High and Low The Worst, é possível que eles possam incluir alguma futura geração do Armament, é? Nunca se sabe. Extra. Kiyohiro Yoshimi.
Na transição da 6ª para a 7ª geração, Teisho deixou Kyohiro como líder interino do Armament. Afinal, o próprio era seu vice-líder, né? Não temos muito a dizer sobre ele como líder, mas ele lutou bravamente contra os membros da Coruja de Hades para que a 7ª geração se formasse de maneira saudável. Kyohiro e Yoshimi também apareceu no guide de Teisho e podemos ver que a rivalidade dos dois se constrói bem de lá de trás, né? E sua última aparição foi na graduação da geração que veio entre os eventos de Crows e Worse. Mas não vou falar o que rola nesse capítulo. Se o dia eu chegar a fazer uma narração dele vai ser muito da hora, cara. E chegamos ao final do vídeo. Irmão, espero muito que você tenha gostado. Eu decidi dar mais profundidade aos líderes do Armament porque são oficialmente, né, apenas 8 deles. Então eu quis compartilhar com vocês mais as histórias e não apenas eles como personagens. Mas aí, espero manter o compromisso de não spoiler pesado nos comentários, já é? Vamos manter o respeito aqui, ó. Desce a porrada no like pra gente dominar o YouTube. Manda pra algum amigo teu que possa se interessar. E comenta, sem spoiler, pra engajar legal. Valeu!